O texto diz assim: as armas da nossa milícia não são o quê? Não são carnais, não são armas naturais, comuns, mas as que nós usamos, as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para quê? Para destruição das fortalezas. Amém, pode se assentar. Para destruição das fortalezas. Uma das coisas que vai fazer toda a diferença na nossa vida agora em 2020 é termos a consciência que o mundo espiritual não está brincando. O mundo espiritual é muito intenso, é constante, é permanente. E o império das trevas não cessa de articular contra a nossa vida, nossa casa, nossa família e tudo que nós temos. Eu creio que muitos de nós não têm tomado das armas espirituais para guerrear e está em vantagem na sua vida por estar guerreando. Não fazem isso porque, na verdade, não acreditam em algumas coisas. Primeiro, não acreditam tanto que existe uma batalha travada, constante, permanente, para lhe destruir. Nós estamos em uma guerra constante. Ela está em total operação o tempo todo, todo o tempo, todo dia. E às vezes falta essa consciência de que nós estamos em guerra. Porque se nós estamos conscientes de que estamos de fato numa guerra, e essa guerra não termina, não cessa, não dá tréguas, então nós vamos nos posicionar para a batalha. Porque na verdade é uma questão de vida ou de morte, vencer ou perder. E a Bíblia diz que nós estamos em guerra. A Bíblia aqui, simplesmente nesse versículo, fala sobre as armas da nossa batalha, as armas do nosso exército, as armas da nossa guerra. Então isso já sinaliza que existe uma guerra. E a nossa guerra, na verdade, não é contra pessoas, ainda que existam muitos embates relacionado a pessoas, não é? Normalmente é contra pessoas, mas não é contra gente, não é contra pessoas, porque o pano de fundo de todas as batalhas que se travam é o campo espiritual, é o mundo, é o que está por trás de tudo. Todo o nosso enfrentamento, que é visível, palpável e concreto, tem uma procedência, tem uma origem e se encontra no mundo espiritual. Só que nós, por não termos consciência de que existe uma guerra, nós estamos displicentes e sem assumir uma posição correta de vigilância, de ataque e de defesa. Mas eu quero lhe dar uma notícia: nós não temos como perder, porque Deus já preparou um caminho para a nossa vitória. Está tudo preparado em Deus para nós sermos mais do que vencedores, não somente vencedores. O Senhor tem um projeto para mim e para você de nos colocar no pódio de uma grande vitória em todas as áreas da nossa vida. Diga aleluia. As guerras, elas acontecem, elas se mantêm, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Além de tudo, Deus preparou também um escape, quando a coisa vai para uma dimensão insuportável e a gente pensa que já não vai conseguir mais avançar, o Senhor nos dá ali um escape. Então nós não temos como perder. Primeiro, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, que Deus providencia escape para nós, diga aleluia. E terceiro, que Ele nos deu armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a notícia que eu tenho para você em 2020 é que Deus está preparando uma plataforma de vitória em meio à guerra.
mas que existe uma guerra, existe, e você não pode negligenciar, estar displicente, e o que cabe a nós, queridos, teremos que fazer. Diga para duas pessoas aí do seu lado: está na hora de você tomar as armas de guerra. Aleluia, aleluia. E é interessante, queridos, que nesses ataques contínuos que sofremos, um dos campos principais onde essas batalhas se travam é na nossa mente. E a nossa mente se torna um campo de batalha, das piores batalhas que a gente possa enfrentar. Elas de fato vão acontecer no campo dos pensamentos, porque são aí que se instalam as fortalezas. As fortalezas são estruturas de pensamento que se formam na nossa vida de uma forma negativa, de uma forma prejudicial, e que vão conspirar contra nós em todas as situações da nossa vida, e vão fazer dali uma base de operação do inimigo. As fortalezas que ele consegue construir, principalmente através dos nossos pensamentos e principalmente no campo da nossa mente. Então eu coloquei aqui algumas das fortalezas. Por exemplo, se o inimigo consegue instalar na vida de uma pessoa uma fortaleza de medo, ele consegue paralisar todas as áreas da vida daquela pessoa por conta dessa fortaleza de uma estrutura que domina, que exerce um domínio, uma influência tão forte na vida de uma pessoa, porque o plano do inimigo é paralisar você nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas decisões, em tudo aquilo que está diante da tua vida, diante de todos os desafios. O inimigo quer ver você paralisado, engessado, atrofiado, as coisas ao seu redor precisando serem resolvidas, vamos dizer assim, mas você flechado, você aprisionado em uma estrutura de receio, de insegurança, de medo, seja a respeito de uma coisa ou de outra mais, ou de muitas coisas, e naquelas áreas onde o inimigo conseguiu instalar essa fortaleza, não é? Porque ele vai trabalhando com receios, com pensamentos negativos, com pensamentos pessimistas, e aquilo vai se mantendo na sua mente. Daqui a pouco aquilo se torna uma fortaleza e uma base de operação do inimigo para te deter, para te impedir, para te paralisar. Mas o inimigo está derrotado em nome de Jesus Cristo, porque as armas que Deus nos entregou são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, irmãos. Quero profetizar que você vai ter o ano mais liberto da tua vida nesse ano de 2020, porque todos nós temos sido vítimas desses aprisionamentos por conta de fortalezas, de regências que vieram através de flechas, de setas do inimigo, de investidas, mas também de displicência. Por exemplo, se uma pessoa está sendo atacada por pensamentos negativos, pessimistas, derrotistas, pensamentos atormentadores, não é? E que está provocando um adoecimento, e essa pessoa se mantém exposta por muito tempo a estes pensamentos, vai acabar dando numa fortaleza, vai acabar dando num aprisionamento de fato e de verdade, onde a pessoa vai ter dificuldade de se locomover, de caminhar, de avançar, porque ela vai ficar paralisada ali. Mas se ela tem consciência de que existe uma guerra, principalmente travada no campo dos pensamentos, da mente, que depois, se permanecerem, vai atingir a sua alma e vai comprometer muitas áreas da tua vida. Então, se essa pessoa está atenta, ela não se mantém expostas aos pensamentos vindos do inferno, vindos de circunstâncias, vindo de, sabe lá Deus de onde,
mas ela vai ter uma postura de precaução, sabendo que ela não pode se dar a isso, porque isso vai ser uma grande desvantagem na vida dela, porque isso vai trazer um adoecimento. Então, eu faço isso o tempo todo, irmãos, todo dia, a respeito de muitas coisas. Eu percebo a minha mente, Marcos, sendo invadida por pensamentos que, se eles permanecerem ali, eles vão me afetar de um jeito ou de outro. E se ele continuar, e se eu ficar aí displicente, não entendendo que tem uma guerra, não me preparando para a guerra, não sendo precavido a respeito dessa guerra, o inimigo usa deste meio e vem com seus dardos inflamados, porque ele sabe como processa essas coisas dentro de nós, ele sabe como enfraquecer uma pessoa, como criar uma debilidade, então ele trabalha por esse campo de uma forma constante, e você, em vigilância, consciente da guerra, você começa agora a vigiar o que você pensa, vigiar, e numa atitude de precaução, de autoproteção, de se autopreservar de um adoecimento. Então você redireciona os teus pensamentos. Isso é uma das estratégias e é uma das armas de inteligência, de estratégia que Deus nos dá. Mas mais do que estas armas, porque nós estamos falando de uma postura para não adoecer. Mas, amados, infelizmente, a grande maioria já está adoecida, já está bombardeada, já está debaixo de estruturas, de fortalezas que estão conspirando contra a vida dela. Mas o Senhor nos deixou armas poderosas em Deus. Está lembrando disso? Que são armas poderosas em Deus. Nós falamos sobre fortaleza do medo. Poderíamos falar sobre fortaleza do ódio. A fortaleza do ódio, pessoas que são já totalmente aprisionadas pelo ódio, coisa que foi ficando, não é? Pessoas que não se preveniram para a guerra, quando houve a ferida, quando houve o trauma, por estar displicente, desatenta que tudo é uma batalha, que o campo espiritual é que está regendo todas essas situações, e a pessoa então permitiu que o ódio se mantivesse, e ela ainda não só permitiu que se mantivesse, ainda ficou ruminando, alimentando, ampliando, provocando raízes de amargura. Pronto, está aí uma fortaleza do ódio na vida de uma pessoa aprisionada pelo ódio, queridos, pode ter certeza que é uma pessoa que não vai muito longe. Ela se torna presa fácil do inimigo para ser desestruturada e frustrar o de melhor que Deus tem para a vida dela, frustrar os seus relacionamentos, frustrar a respeito de decisões equivocadas, de reações equivocadas, e causa um transtorno terrível na vida de uma pessoa, uma estrutura de ódio. Mas uma das armas poderosas que Deus nos deu é o perdão, diga aleluia. Uma das armas poderosas, irmãos, é o perdão. O perdão que tem que ser exercitado cada vez que for necessário, porque nós estamos em guerra, não é? Pessoas são usadas pelo inimigo. A nossa guerra não é com elas, mas elas costumam ser os instrumentos do inimigo. E aí o inimigo vê que você está displicente, desatento, usa uma pessoa para provocar um desagrado, uma desonra, um distrato, uma humilhação, uma traição. Quem está compreendendo? E aí ele sabe que se isso acontecer, ele joga você na lama. Por quê? Porque as armas da nossa milícia são poderosas quando utilizadas. Amados, Deus não nos deixaria à mercê dessas investidas adoecedoras do inferno contra nós. Deus não nos deixaria desassistido, desamparado, sem os recursos necessários, porque o plano de Deus para mim e para você é de nos fazer pessoas mais que vencedores, e não pessoas que vivem arrastando, aprisionadas no ódio. Mas você vai ter que atender, você vai ter que se alinhar, você vai ter que utilizar, custe o que custar,
porque as armas são poderosas em Deus, foram deixadas por Ele para nós, mas para utilizá-las custa um preço. Por exemplo, você quer saber uma arma poderosa de recuperação do nosso estado interior? Se chama oração em línguas. Oração em línguas. Uma pessoa que utiliza dessa arma, sabendo que estamos em guerra, não podemos nos dar o luxo de estar em estado de fraqueza que vai se estendendo, deixando a gente à beira de um abismo, porque se o inimigo nos pegar de surpresa, estando nós em estado de fraqueza, pode ser fatal, você não encontrar mais condição nenhuma para reagir a um ataque mais severo, mais violento. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, você utiliza para não enfraquecer e fica na obrigação de utilizar muito mais se você estiver enfraquecido. Porque de tempo em tempo a gente pode estar enfraquecido, por uma razão, por uma outra, e aí veio com tanta força o ataque, agora você se sente tão fraco, e agora? Agora, Deus não nos deixaria, tem promessas a respeito do estado de fraqueza, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, e Ele nos deixou abastecido com muitos recursos, para você não se manter assim. Agora cabe a mim, cabe a você, queridos, pegar mesmo com força nessas armas. A arma, por exemplo, da oração. Eu perguntei assim, olha, tivemos uma oração forte, quem acredita que deu resultado? Automaticamente todo mundo diz que acredita, mas isso daí está muito mais no automático do que na experiência de fato e de verdade, debaixo de uma grande convicção. Porque se assim fosse, se estivéssemos totalmente tomados de uma certeza, de uma convicção a respeito disso, queridos, nós viveríamos muito mais tempo de joelhos do que de qualquer outra forma. Porque na verdade são armas poderosas em Deus, elas têm a sua eficácia mesmo, mas a nossa utilização está muito aquém daquilo que seria necessário. Eu poderia falar sobre a fortaleza da tristeza, a fortaleza da angústia, da aflição, mas também da fortaleza da incredulidade. O propósito do inimigo: paralisar, engessar, atrofiar, desestabilizar, desequilibrar, desnortear, enfraquecer, desanimar, roubar sua competência, sua capacidade, seu poder de ação, aprisionar a tua alma. Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Mas as nossas armas são jejum, diga comigo, jejum, diga oração, oração em línguas, intercessão, adoração, confissão da palavra, confissão de pecados, propósitos, perdão, fé, ou melhor, o exercício da fé, a verdade, a justiça, ações de graça, e vigiando com toda perseverança em meio à guerra. Amém? 2020 você tem que tomar uma decisão. Tomar as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, e não baixar a guarda em nenhum momento, queridos. É coisa de todos os dias. Você tem que entrar na batalha. Todos os dias você precisa reconsagrar sua vida e sua casa ao Senhor. Todos os dias você tem que paralisar as operações do inimigo. Marcelo, é todos os dias, Marcelo, paralisar. Paralisou hoje, já não serve para amanhã. Se deixa de fazer isso amanhã, uma porta pode ter sido aberta, uma brecha, porque a Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque porque o teu adversário, o diabo, anda ao vosso derredor. Olha, o diabo, infelizmente, ele está muito mais perto do que longe para tentar nos destruir.
É algo de todo dia tomar estas armas da nossa milícia, queridos. E eu quero profetizar que você vai se tornar um guerreiro, uma guerreira, homem, mulher valente, desprendido, despojado, formando e completando as fileiras do exército, o exército de Deus em plena atividade, e Deus vai lhe dar vitória. Amém.